Sejam bem-vindos ao Papo na Mesa podcast. Toda sexta-feira, ao meio-dia, vai ter um episódio novo para poder te inspirar. E hoje nós temos uma convidada muito especial no nosso podcast. Minha mãe está aqui. Pastora Vilma. Veio nos dar esse privilégio de uma conversa. E nós vamos fazer um papo muito abençoado aqui, se Deus quiser. Então, mãe, começa a falar um pouco sobre você, como era a sua infância, o que você faz da vida. Bom, meu nome é Vilma, né? Eu sou esposa, né? Mãe, pastora. Minha adolescência, minha infância, eu cresci lá no Industrial, né? Foi uma infância muito boa, porque a gente brincava na terra, na rua, de terras. Era assim, tinha amigos, né, de verdade. Então, assim, minha mãe sempre cuidou muito bem da gente, e éramos 10 filhos, né? Mas sempre bem cuidados, sempre bem alinhados, né? Minha mãe sempre foi assim. A minha mãe é aquela mulher que é igual uma galinha, né? Que os pintinhos ficam tudo debaixo da asa. E até hoje a minha mãe é assim. Então, a minha infância foi assim, muita brincadeira, muita alegria, muita correria, muito legal minha infância. E a minha adolescência foi muito boa também. Eu conheci Jesus com 10 anos de idade, né? Eu me batizei também, assim, com quase 11 anos já. Então eu cresci nesse meio evangélico, nesse meio de adolescentes e jovens, né? Então era bem legal, foi bem legal a minha convenção. E a minha adolescência e a mocidade foi toda ali. Então foi assim, incrível, porque eu aprendi muito a servir a Deus, a ouvir a voz de Deus, saber quem realmente é Deus, ter experiências com Deus. Então, porque a gente, naquela época, né, até hoje também é assim, mas naquela época era mais, muita oração, muito jejum, né, muito encontros. Então, a gente tinha muito encontros de jovens e adolescentes, então era muito legal. Essa foi a minha infância e adolescência. E você falou que você teve um encontro com Jesus aos 10 anos. Isso. E como que foi essa experiência, assim, que você teve? Foi algo assim, sobrenatural que aconteceu? Uma luz brilhou? Ou foi algo do corriqueiro, do dia a dia? Foi na igreja? Foi em casa? Como é que foi? Então, foi assim, na igreja mesmo, porque minha irmã mais velha que foi primeiro, converteu, né? Aí depois ela foi levando a gente, como a gente era muito pequena, ela levava a gente para a igreja. E a minha mãe ainda não era e nem meu pai. Mas a minha irmã sempre levava. Então, minha irmã, ela teve uma experiência muito incrível, a mais velha. Então, ela teve uma experiência muito incrível com Deus e ela ficou muito maravilhada. Então, ela queria, assim, despejar tudo aquilo que ela tinha em pessoas. Sim. E como a gente estava ali mais perto, ela também cuidava muito, né, da gente. E foi essa época, ela levou a gente para a igreja. E foi assim que eu fui tendo essa experiência também, de gostar do lugar, das pessoas, e realmente ter essa caminhada com Jesus. Aos 10 anos eu fui, mas ainda não tinha muito entendimento, porque eu era uma criança. Mas eu participava ali dos negócios de criança, né, com as professoras, aí eu ajudava, eu queria sempre estar envolvida em tudo. Então, assim, foi na igreja mesmo, eu acho que foi incrível essa conhecer Jesus através da minha irmã, porque minha irmã, ela ganhou a família toda para Jesus. Top. Pode falar. Acho que muitas pessoas não sabem, né? Mas antes de falar das outras partes, como que foi, assim, você e meu pai se conheceram? Com quantos anos? Para se casarem? Foi muito rápido? Porque lá na minha avó tem a fama de todo mundo casar muito nova. Então... Não, eu não. Eu casei com 20 anos. Nem eu. Então, tipo assim, nós conhecemos eu tinha 16 anos, mais ou menos, e ele já tinha uns 17, porque a gente era um ano de diferença, né? E a gente conheceu com 16, eu com 16, casei aos 20 anos, nós namoramos 3 anos, né? 16 para 17. Nós namoramos 3 anos e ficamos noivos dentro desses 3 anos e casamos no final do ano. Então a gente fez um projeto de vida de casar naquele ano.
né? E as coisas foram apertando muito para casar e tal. Mas chegou aí o último sábado do ano, ia dar dia 26 de dezembro, que era depois do Natal, né? Bem difícil. Mas a gente falou, não, nós colocamos no projeto de vida e Deus foi abrindo as portas e realmente aconteceu tudo e a gente casou no último sábado do ano, que foi em 96, né? Em 1996. E foi incrível, porque Deus abençoou e a gente fez esse projeto de vida, né, no começo do ano e aconteceu nesse ano mesmo que a gente programou. Deu tudo certo. Glória a Deus. Glória a Deus. E a história dos filhos? A gente sabe que a Natália hoje, na verdade a Natália não é a primogênita, né? Essa é a questão. A Natália não é, para muitos que não sabem, a Natália não é a primogênita. Eu queria que você contasse um pouco sobre... Hoje ela é a mais velha, mas ela não é primogênita. Como foi essa história e por que ela não é primogênita? Esclarece aí pra gente, fazer um favor. Então, a gente programava muito, eu e o Sandro, a gente conversava muito a respeito de filhos, como que ia ser nosso casamento, essas coisas. Então a gente já falava, nós vamos ter 2 filhos, um menino e uma menina, vai chamar Lucas e Natália. Quando a gente namorava, a gente escolheu esses nomes já. Eu sei que a Natália não gosta muito, nós escolhemos esse nome. E o que aconteceu? A gente teve mesmo, né, o Lucas primeiro, mas foi uma gravidez meio difícil e tal, e ele não conseguiu sobreviver nessa gravidez, né? Minha placenta teve um problema de calcificação e ela não conseguiu passar para ele ali a alimentação, oxigênio, essas coisas. Então ele não conseguiu. E naquela época, 28 anos atrás, era bem complicado. Sim. 27 anos, era bem complicado. Não tinha muito, né, o que tem hoje, a ciência muito avançada, né, não tinha. Então, ele não conseguiu sobreviver, ficou 3 dias, né, na incubadora, recebendo oxigênio, mas infelizmente ele não conseguiu sobreviver, ficou os 3 dias. Né? Mas glória a Deus por isso, Deus sabe todas as coisas, é dele. Com certeza. E como que foi passar por isso? Depois que... Porque foi depois de quanto tempo que veio a Natália? Então, aí o que acontece, o Lucas, lógico que a gente sofreu muito, ainda mais por ser o primeiro filho, né? Então a gente sofreu muito, mas sempre eu aprendi muito a orar a Bíblia, a ler, né, e a orar a Bíblia. Então eu creio que a minha força estava ali no Senhor. Então, tipo assim, não foi fácil passar. O processo foi difícil, mas foi uma bênção, porque Deus, eu fiquei mais forte naquele processo, sabe? Eu creio assim, que eu recebi mais força naquele processo. E isso o médico me chamou, né? Chamou a gente lá e falou assim, todos os filhos que você vai ter vai ser meio complicado, vai ter esses problemas. Mas eu já rejeitei em nome de Jesus, não aceitei. E a gente tinha um grupo na igreja de mulheres que eram muitas as amigas minhas, a gente orava muito. De vez em quando a gente marcava assim, uma estava com problema, a gente fazia, vamos orar a semana toda na igreja, a gente tirava aquele tempo para ficar juntas. Então elas tiraram esse tempo comigo e a gente começou a orar e tal. E eu repreendendo e falando, Deus, não, o Senhor vai me dar filhos e tal. E o Sandro, a mesma coisa, buscando a Deus com os meninos também, que eram amigos, né? Que eram esposas, a maioria eram esposos lá, casais. Então, o Sandro ia com os meninos para o monte, a gente ia para a igreja orar, as mulheres, então foi assim, caminhada. E Deus fez maravilhas, né? Porque aí, depois de 1 ano e pouco, mais ou menos, aí eu engravidei da Natália. Aí eu tive uma gravidez super perfeita, trabalhei minha gravidez toda. Foi uma bênção, não tive problema nenhum. Depois veio a Esther, a Ana também, não tive problema nenhum. Trabalhei minha gravidez, né, as gravidezes delas também, todas. Foi incrível, foi bom. E, inclusive, a Natália eu trabalhei o dia inteiro, à noite eu ganhei a Natália. Era para ser um parto cesárea, e foi, realmente. Mas eu comecei a sentir algumas dores, contrações, eu fui para o hospital. O médico, não, você já tem trabalho de parto e já fiz a cesariana ali e tal, a Natália nasceu. E foi assim das meninas também, foi bênção demais. Então tive as gravidezes, as meninas perfeitas, né? Glória a Deus por isso.
Mas é o que eu falo, né? Deus, ele sabe todas as coisas. Os filhos são do Senhor. Ele nos dá pra gente criar, pra gente orientar, pra gente, aqui nessa terra, né? Ser pais aqui nessa terra. Mas Deus é que sabe todas as coisas. Então, se ele levou, é porque ele já sabia. Sim. Então, é dele. Então, isso eu conscientizei muito com isso. Então, isso me fez ter força e crescer, né? Show. E durante a vida, assim, a gente sabe que tiveram muitos desafios em muitas áreas. Na família, ministerial. Sim. E hoje, olhando, assim, para tudo, muita coisa, muitos anos atrás, o que você vê, assim, como o maior desafio que você já passou? Assim, nossa, esse aqui foi um grande desafio da minha vida. Ser mãe. Porque é um desafio muito grande. Ser mãe, assim, um dia você vai ser mãe, você vai ver como é que é. É um desafio porque todo dia você tem que ter alguma coisa nova. Você é tudo. Você é enfermeiro, você é professora, você é advogado para defender, você é médico, você vai... Entendeu? Todo dia você tem um pouquinho de cada coisa. Sim. E todo dia você tem que exercer alguma coisa. Isso, você tem que exercer essas profissões que a gente tem. Então, assim, você é psicólogo, isso é tudo. Você é pastora, você é tudo. Então, é o maior desafio. Por quê que eu falo? Porque quando você olha para uma criança, seu filho, e fala assim, Deus me confiou essa vida. E agora? Ainda mais no mundo que a gente vive. Claro que agora tá pior, mas antigamente também tinha os problemas, tinha as coisas, né? Tinha as diversidades, tinha tudo. Não como agora. Era bem menos, mas tinha também. Então, tipo assim, como que você olha para um bebê e você fala assim, meu Deus, eu tenho que criar esse menino. Se eu não criar, quem mais vai cuidar? Né? A responsabilidade foi dada para mim, né? Assim, eu tenho que deixar esse menino, assim, um legado para esse menino que eu não sei de onde que eu vou tirar. Tipo isso. Você tira, assim, do fundo mesmo, sabe? E você olha e fala assim, é uma responsabilidade tão grande, porque é um filho de Deus que ele te confiou para você ensiná-lo, para você orientar, para você andar junto, né? Ensinar junto no caminho. Então, assim, é um desafio muito grande. Ser mãe, ser pai é um desafio. Mas o desafio que você tem, e depois você olhar e falar assim, eu fiz a coisa certa. Né? Porque hoje eu olho para as meninas, para a Natália, para a Ana, para a Esther, eu vejo assim, a mão de Deus, sabe? Sim. E como Deus abençoou a nossa vida, como Deus capacitou a gente para criá-las no caminho, para ensiná-las coisas, os pilares, né? Como é que eu falo? As bases, as né? bases da família, entende? Os valores, é isso que eu ia falar, os valores. Então, foi assim, é incrível também você ver hoje, né, a gente aqui ver e falar, glória a Deus por isso. E é muito legal na sua fala que você falou assim, eles são filhos de Deus. Então é muito legal a gente pensar que quando a gente, né, daqui a um pouquinho de tempo a gente vai ter filho, né, amor, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É legal a gente pensar que eles são filhos primeiramente de Deus e depois nossos. Exatamente. Porque, assim, quando a gente entende, então a gente pode fazer algumas analogias. Por exemplo, um celular. Vamos supor que o criador do celular dá um celular para a gente cuidar. Quem criou o celular no mundo falou assim, olha, eu vou te entregar um celular para que você cuide dele. Aí, mas ele já vai vir com um certo manual. Então, por exemplo, o criador vai vir falar assim, olha, esse celular aqui funciona dessa forma, você vai cuidar dele desse jeito, você vai ter que ter esse cuidado, você vai ter que ter essa responsabilidade quando você for cuidar dele. Ele não pode ser submetido a determinadas coisas, outras coisas ele consegue. Então, assim, eu acredito que Deus, quando ele entrega um filho pra gente, é lógico que não vem desse jeito, mas ele entrega como se fosse um manual. Sim. Mas o mais interessante de tudo é que a gente pode contar com a ajuda dele para criar os filhos. Porque o filho é dele. Então, por exemplo, o celular, primeiramente, seria do criador. O criador do celular, o celular é dele. Sim. Mas ele entregou para você que você pudesse cuidar. Para que nós pudéssemos cuidar. Mas ele entrega com um manual. Fala assim, você tem que fazer isso e isso. Então, eu acho muito legal isso. Porque, primeiramente, a consciência é essa. Que o filho, primeiramente, é um filho de Deus.
ele entrega pra gente cuidar pra você, né, pro pastor Sandro, que entregou as meninas pra gente futuramente, se Deus quiser. Então, a gente tem que ter essa mentalidade. Eu acho muito legal isso, né? Sim. E saber que Deus ensina, nos instrui tudo na palavra. Tudo na palavra. Então, se você criar seu filho ali no caminho mesmo, ele nunca vai desviar. Um dia ele pode até saltar por fora, sim, mas sempre ele vai, poxa, eu não aprendi isso. Meu pai e minha mãe me ensinou isso. Sim. Deus é isso para mim. Deus é tudo para mim. Ele vai ter aquele temor, né? Sempre aquele temor. Porque a Bíblia diz, ele nunca vai se desviar. Ele nunca vai sair desse caminho. Ele pode um dia sair, mas ele vai voltar. Então, ele dá o manual, né? Que é a Bíblia, que é a palavra. E ali ele dá sabedoria, capacita. E vai abençoando a gente ali nas estratégias para criar. Exato. Show. E em relação ao ministério, eu lembro vagamente muitas coisas que a gente viveu na igreja. A gente vivia na igreja, até hoje a gente vive na igreja. Mas eu lembro muito pouco, assim, depois que meu pai voltou mesmo, né, para a igreja, se reconciliou com o Senhor, a gente frequentar muito a igreja. A gente fazia de tudo, um pouco. Eu nem tanto, que eu era muito pequena. Mas quando foi, assim, que você se sentiu chamada para o seu ministério hoje? Pode ser que foi lá na adolescência, sei lá. Você sabe. Na verdade, o que acontece? Eu queria ser missionária. Eu era apaixonada com missões e tal. Mas o que acontece? O seu pai ele teve o chamado primeiro, né? Para ser pastor mesmo e tal. E eu queria ser missionária, essas coisas. Mas depois que eu fui acompanhando, então tudo que seu pai ia fazer, eu ia também, né? Acompanhando e tal. Agora, quando eu me senti de verdade mesmo, assim, que era a minha hora, o chamado, eu já tinha esse chamado de missionário, de cuidar de pessoas, mas assim, quando eu senti que era de verdade mesmo, que era o meu chamado, estava se cumprindo, na verdade, foi quando a gente foi para a igreja, né, Batista da Paz, e lá o pastor William chamou a gente para assumir uma igreja no Jardim das Rosas, que foi lá em Birité, né, você lembra? Então lá eu senti, por quê? No dia que ele chamou a gente, né, o seu pai trabalhava no SAMU e tal, e nessa época eu não trabalhava fora, e ele falou assim, eu preciso dessa decisão de vocês mais rápido possível. O que eu fiz? Eu entrei pro quarto e falei assim, Deus, fala comigo, porque eu não sei que resposta que eu vou dar, porque o Sandro ia sair do SAMU, ele ia pegar essa igreja, e eu ia estar junto também. Aí eu falei assim, e agora? Eu entrei no quarto, comecei a orar, pedir a Deus, tipo assim, era meio-dia mais ou menos, 2 horas, e comecei a orar e comecei a ler a Bíblia, e Deus falou comigo claramente, lá em Isaías, que Deus falou assim, eis que eu faço uma coisa nova, e eu vou abrir rio no deserto, vou fazer florescer. Deus foi falando comigo ali, eu falei, pronto, é isso, já decidi. Deus falou, já decidi. E foi assim, muito rápido. Aí, né, o Santos passou lá em casa e me perguntou, eu falei assim, não, eu tô com você. Então foi aí que eu senti realmente que era um chamado da gente. E como que foi? A gente fez até essa pergunta pro pastor Santos quando ele estava aqui também com a gente. Como foi essa transição? Porque antes você trabalhava com outras coisas, né? E aí você parou de trabalhar com as outras coisas, ou por exemplo, você continuou trabalhando um pouquinho depois ainda com aquilo que você trabalhava? Inclusive, eu queria que você compartilhasse o que era, quais eram suas profissões anteriores, ou você parou definitivo, ou quando foi o chamado, você já não estava trabalhando mais e só continuou não trabalhando com outras coisas, continuou com o pastoreio. Como é que foi essa transição, assim? Então, quando eu tive as meninas, Esté e a Ana, que veio bem pertinho, eu tive que largar meu emprego, né? Ah, sim, entendi. Então eu saí e fiquei esse tempo, eu parei de trabalhar para ficar cuidando delas, né? Tinha a Natália também, que já tinha uns 10, 11 anos, e eu parei. E a gente começou uma construção de um prédio e tal, mas não foi para frente, né?
E um dia eu estava indo para essa construção, lá no Masterville. Então, naquela estrada do Masterville ali, eu fui assim orando, falando, Deus, o que está acontecendo e tal. Sabe, orando e perguntando para Deus. E eu ouvi claramente o Espírito Santo falando no meu ouvido. Vocês não são construtores, vocês são pastores. Aquilo ali para mim também foi assim, Uau. eu cheguei e falei assim, amor, nós não vamos fazer isso mais, porque Deus falou isso comigo, ele falou assim, não, meu coração tá fechado para isso, eu também não quero. Então, assim, a gente não colocou mais nada para fazer, eu quero ser isso, eu quero fazer isso. Não, a gente decidiu ali e a gente tinha certeza mesmo do nosso chamado, que era pastorear e tal. Então, foi essa época, eu não tava trabalhando, então o Sandro, que estava, né, no SAMU, ele saiu e já pegou e nós fomos pastorear lá a Igreja Jardim das Rosas. E é muito legal, né, antes de a gente continuar com as perguntas, só um comentário. Muito legal, quando eu estava até ouvindo um podcast recentemente sobre isso, que quando essa questão da construção da identidade, no sentido do que a pessoa realmente quer fazer da vida, do que ela realmente acha que foi chamada para fazer, chamada por Deus, né? E assim, é muito legal que quando a gente está realmente nesse processo de construção desse propósito, a gente é muito legal a gente pensar o que a gente não quer fazer ou não foi chamado para fazer. Por exemplo, quando a gente pega o seu caso, né, que você falou que Deus falou assim, não, vocês não são construtores, vocês são pastores. Então, o que Deus falou primeiro? Deus falou primeiro o que vocês não eram. Para depois ele falar o que vocês eram. Nessa frase que você disse, né? Muitas vezes na nossa vida é assim. Muitas vezes Deus vai falar primeiro o que a gente não é. O que não é pra gente fazer. Para depois ele revelar o que é pra gente fazer. Ele já estava testimonhando, testificando no coração do pastor Sandro o que fazia o coração dele ficar fechado. Porque ele falou com você que o coração dele já estava fechado para aquilo. Então, muitas vezes era Deus falando assim, olha, não é isso, não é isso. Deus também já tinha falado que era o pastoreio, mas aí Deus veio com essa confirmação. Então, muitas vezes, nessa construção de propósito, de senso de propósito, Deus vai primeiro falar o que a gente não é, o que não é pra gente fazer, para depois ele falar o que é pra gente fazer. Acho muito legal isso, da gente pensar também. E a gente agora, assim, né, teve um podcast com meu pai, então... Quem ouviu o podcast sabe da nossa nova missão aqui no São Joaquim, que já não é novo mais, né? Que já tem um tempinho. Quem não ouviu, por favor, vai lá. Volta uns vídeos lá, aí pra você Silva, entender. Você vai entender o contexto. E a gente tá nessa missão já tem 3 anos? 2 anos. 2 anos, né? E aí nós estamos numa nova etapa mesmo, até mesmo com uma nova identidade da igreja, um novo nome. Não sei nem se pode divulgar ainda, porque... tanto suspense que a gente nem sabe. Fica na expectativa. Daqui uns dias a gente vai saber. Mas assim, durante esse tempo de construção, né, dessa nova igreja, como que tá assim, a expectativa sua? Porque meu pai falou um pouco do que ele tem pensado, a gente também tem as nossas ideias, mas o seu coração, assim, quais são as expectativas para esse tempo que nós estamos aqui, por enquanto, no São Joaquim? A expectativa, assim, é altíssima, muito, porque é uma coisa espiritual, né? É uma coisa de Deus. E Deus, assim, tá no coração dele. Então, se tá no coração de Deus, pode elevar a expectativa que o negócio vai ser muito bom, vai ser bênção demais. E todos os dias eu vejo, assim, Deus fazendo e cumprindo as promessas na minha vida, na nossa vida, na vida da nossa família toda. Que Deus chamou a gente para fazer. Então eu vejo assim, todos os dias Deus, ele revela algo, ele faz algo, ele traz algo novo. Todos os dias, porque é dele. Então, porque se fosse do homem, você ia ficar com a expectativa assim, nossa, será que esse trem vai dar bom? Será que esse negócio vai dar certo? Será que Deus mandou de verdade? Só que é de Deus. Então, quando você tem essa certeza de saber que é de Deus, que Deus está fazendo, que Deus é o dono de todas as coisas, da obra, que a gente vai ser um instrumento, é um instrumento que ele vai usar, você fica super confortável, porque você sabe que essa guerra não é sua. Então é dele. Você fica com a expectativa alta, porque
Ele vai fazer. Mas depende de nós, de ter um coração para receber aquilo que Deus tem. Se você tem um coração para receber 10 pessoas, Deus vai mandar 10 pessoas para você pastorear. Mas se você tem um coração que todos os dias é um processo, todo dia você vai crescendo aquilo, você vai receber aquilo que o seu coração está preparado para receber. Sim. As suas mãos estão preparadas para receber. Então, eu creio assim, que vai ser um tempo assim, sobrenatural. Eu creio nisso porque eu vejo as promessas de Deus se cumprindo e as que vão se cumprir. Sabe? Que ainda não cumpriram todas. E eu creio que através dessas promessas, que os campos estão brancos já para a colheita, né? Então, Deus mandou a gente aqui para colher já. Então, a minha expectativa é muito alta. Então, assim, quero falar a frase do pastor Eibe, né? Isso é só o começo. Só o começo. E teve uma frase que você falou lá no início, uma frase não, uma expressão. Você falou assim, eu aprendi a orar a palavra. E tem um momento da Bíblia que os discípulos de Jesus chegam para ele e falam assim, mestre, ensina-nos a orar. E aí Jesus ensinou a oração, no caso lá a oração do Pai Nosso e tudo mais. E aí eu queria pedir para você fazer a mesma coisa. Ensina a gente a orar a palavra. O que você faz? Quando você ora a palavra, o que é orar a palavra? Para quem não sabe. Quando você ora a palavra, você não está orando para pedir algo. Você já está orando pela resposta. Porque ela é a resposta. Legal, Fala mais. Então, a palavra, ela é vida, é viva, ela é eficaz. Então, a palavra é tudo aquilo que você precisa naquele dia. Ela é o maná. Você precisou, tá ali. O alimento. O alimento do dia. Então, hoje você está angustiado. Você está triste. Você vai e ora a palavra. Deus, a alegria do Senhor é minha força. Está escrito. Está escrito. E o Morris, eu amo as mensagens dele, os livros, né? Apesar que eu não li muitos livros dele, mas eu ouço muitas mensagens dele. Ele já morreu, mas, tipo assim, o cara é fera. Era muito fera. Isso. Então, ele fala uma frase assim que a Bíblia, ela é uma constituição do reino. Ela é a constituição do céu. Então, ela além de ser um manual para a gente, ela é uma constituição. Sim. Ela é lei. Então, nós estamos vivendo na Terra, mas nós vivemos na Terra, mas um mundo espiritual que rege, que está trabalhando. Então, tudo que acontece lá já aconteceu. Tudo que já aconteceu lá, que vai acontecer aqui. Aconteceu aqui, já aconteceu lá. Então, quando eu falo assim, tudo que eu peço, igual, por exemplo, chegou a pandemia, todo mundo ficou desesperado. Na minha casa, eu sempre orava. Deus, praga nenhum, mal nenhum vai chegar à minha tenda. É orar a palavra. A sua palavra diz. Quando eu chego diante de Deus, que é o juiz, e eu falo, Deus, a sua palavra diz, ele colocou a palavra dele sobre ele mesmo. Mas se eu chegar, ai Deus, poxa, olha aqui, tô sofrendo, tô isso, ó Deus, o que fulano fez? Olha, eu tô triste por causa dessa história. Deus vai falar assim, tá, e aí? Porque ele trabalha com leis também. Que se eu chegar diante de um juiz ou advogado, ele vai falar assim, tá, mas qual lei vai absorver a pessoa? O advogado tem que estar com essa lei. Sim. Então, a mesma coisa somos nós no mundo espiritual. Então, assim, é a palavra. A palavra, se orar a palavra, se declarar a palavra, se profetizar a palavra, é a resposta que você está falando para a sua vida, para a sua situação, para aquilo que você precisa no momento. Para mim é isso. Muito bom. Nem sei se essa pergunta agora vai caber aqui. Mas assim. A gente pode saber tem além da igreja também, das coisas que a gente está vivendo ministerialmente, tem os planos pessoais, né? As conquistas pessoais. E assim, juntando as duas perguntas, eu sei que você está envolvida agora em um momento novo, de segredos também. Cheio de segredos. Cheio de segredos.
E como que você, com esse novo tempo, você quer conciliar isso tudo, né? Dessa nova fase da igreja, dessa nova fase pessoal, se enxergando daqui uns 5 anos, daqui um tempo? Então, eu já ouvi assim, as pessoas falarem assim, poxa, mas você vai formar, você vai trabalhar com isso? Não, eu sei que não. Porque o meu chamado eu já tenho certeza. Eu já decidi. Então, como o pastor William sempre fala, né? Quem decide antes não precisa decidir na hora. Então, eu já decidi e eu sei o que Deus tem para nós, para mim, né? Para minha vida, falar de mim. Meu chamado, pastorei. Então, tipo assim, é um sonho que eu sempre quis e eu não tive oportunidade. Depois, às vezes eu tive a oportunidade, eu não quis, sabe? Ficou para trás e tal. Então, eu acho que agora chegou o tempo de realizar esse sonho, de formar, sabe? De fazer aquilo que eu gosto. E eu posso também, através disso, eu penso assim, entrar na casa de uma pessoa, de fazer um projeto para ela, de fazer alguma coisa, e levar ali o amor de Deus, levar a palavra de Deus, orar por ela. Sim. Eu posso fazer isso também. Se Deus, porque eu creio que o sucesso que Deus dá pra gente é pra gente também exercer a vontade de Deus ali. Sim. Com certeza é a vontade de Deus que vai prevalecer. Então, como dizem, a nossa vocação, Deus também trabalha na nossa vocação. Ali naquele lugar nós vamos espelhar o amor de Deus, nós vamos fazer. Então, se Deus permitir que eu vou trabalhar nisso, se eu puder fazer um projeto, se eu puder entrar na casa de alguém, conversar com alguém, né, em casa, assim, eu posso levar o amor de Deus ali. Mas também, se eu não... É o conhecimento, eu quero ir realizar esse sonho, sabe? Que eu tinha desde novo, esse sonho. Então, é isso. Entendi. Mas e aí? Mas formar no quê? O que você está fazendo? O que você está estudando? Conta aí pra gente. Então, eu tô assim, correndo atrás de algumas coisas que ficou para trás. E eu espero muito que esse ano eu consiga ainda, né, entrar na faculdade. Eu já fiz um curso ano passado de design de decoração. Show de bola. E esse ano eu quero correr atrás, estou correndo para ver se eu consigo começar já em agosto, né, no segundo semestre, a design interiores, que eu quero fazer. Muito bom. E é isso. Muito bom. Então, se eu tiver, Deus me abençoar nisso, que eu consiga fazer, é um sonho que eu vou realizar, Deus sabe, mas também não é uma coisa que eu vou colocar à frente do ministério. Não, sim, com certeza. Nunca, entende? Tem uma mensagem do Theo Hayashi que ele fez no Fornalha, e ele fala, eu gosto muito dessa ministração, chama Expressões de Excelência. E ele fala sobre Salomão. Como Salomão, o reino de Salomão expressava a excelência do céu. Como era tudo muito organizado, muito bonito, as pessoas que trabalhavam, as roupas eram muito bonitas, tanto que chamou a atenção da rainha de Sabá. E ele falou sobre isso, que antigamente as igrejas mais antigas, elas têm aquela vidraça, aqueles vidrilhos, né, bem bonitos, né, que tem os desenhos, tem umas coisas bem assim, que te dá um ambiente que parece que você está conectada com algo a mais ali naquele lugar. E eu acredito que, mesmo que, por exemplo, a formação de design de interiores não seja uma coisa para se ganhar dinheiro, para trabalhar mesmo, para viver disso, porque eu acredito que isso é algo que, assim, só se Deus mudar de ideia. Mas eu acredito que pode ser isso, como o Salomão também tinha no reino dele. Uma expressão da excelência do céu. Chegar em alguma casa, na sua casa, e falar assim, poxa, que casa bonita, que casa aconchegante, eu me sinto tão bem. E transmitir Deus através disso, porque Deus, ele pode ser visto de qualquer jeito. Ele fala na ministração dele que um chefe de cozinha, ele sempre precisa fazer um belo prato, porque através da beleza a pessoa pode sentir Deus. E em algum lugar, algum espaço. Então, eu também acredito que pode sim ser propósito para algumas pessoas terem essa transformação dentro de casa, que isso vai trazer algo diferente, até mesmo em lugares, outros espaços, restaurantes, consultórios,
não Sim. sei, lugares que Deus vai levar para que isso aconteça, porque as pessoas olhem, cheguem nesse lugar e falem assim, nossa, que paz, que lugar assim que me transmite a presença de Deus mesmo. Então, eu acho que isso é muito, muito forte de se pensar também, não só como uma profissão, mas como uma excelência mesmo. De fazer. Muito bom. Muito bom. E Vilminha, se você pudesse voltar atrás em algum momento da sua vida, da sua história, e pudesse mudar alguma coisa que aconteceu, que você se arrepende, ou que você acha que não deveria ter sido do jeito que foi, o que existe, se existe alguma coisa, o que você mudaria se tivesse essa oportunidade? Eu acho que eu estudaria. Estudaria. Porque hoje eu tô com 50 anos. Então, assim, para entrar as coisas assim na cabeça é mais complicado, né? Mas Deus dá graça. Deus vai dar graça. Mas era isso. Eu acho que eu tive muitas oportunidades depois que eu casei, né? De voltar, estudar mesmo, de fazer faculdade. E muitas das vezes eu não quis. E depois foi ficando mais difícil, aí não tive mais oportunidade. Mas se eu pudesse voltar, eu faria uma das coisas, né? Porque tem mais coisas, mas eu faria isso. Sim. E pra gente encerrar o nosso bate-papo, se você pudesse dizer uma frase que o mundo inteiro fosse ouvir, ver, ao mesmo tempo, o que você diria pro mundo? Eu até anotei aqui, posso falar, né? Pode. Então, eu diria que como é poderoso profetizar e declarar a palavra. Por quê? Melhor que o futuro esperado é um futuro profetizado, é um futuro criado. Então, quando você profetiza, você cria o futuro. Quando você profetiza, você faz que o futuro seja bênção. Sabe? Ele se torna bênção na sua vida. É um futuro que você não tem ansiedade para esperar. Porque você sabe que vai acontecer e vai ser bênção. Porque você profetizou sobre ele. Então, eu penso isso, que melhor é um futuro esperado do que um futuro criado. Então, você esperar no futuro também, do que você criar um futuro. Ai, ansiedade, eu quero fazer, eu vou fazer. Não. Então, por isso, hoje, eu vou falar até da minha... que eu voltei a estudar e tal. Disso, de esperar isso. Tem dias que eu fico meio desesperada. Eu falo assim, nossa, mas vai demorar. Ai, eu queria tudo pra ontem, Não, vou relaxar, vou esperar o tempo. E vou profetizar. Criatividade, sabedoria, né, na minha vida. Porque tem uma palavra que eu amo muito, que eu esqueci o livro. Quando Deus mandou criar, quando Deus mandou fazer a arca da aliança, e ele falou assim, chama fulano, eu vou derramar sobre ele um espírito de criatividade, um espírito de sabedoria, entendeu? De ousadia. Então, eu creio que o meu tempo é esse tempo. Então, eu vou orar a palavra para que a sabedoria, para que o Espírito Santo venha e derrama sobre mim. Todo dia eu vou conversando com o Espírito Santo, você tem que me ajudar. Você tem que fazer comigo eu entender, abrir minha mente. Você precisa me ajudar. Você é meu amigo, me ajuda. Eu vou conversando com ele o tempo todo. Daqui lá, né? E tem sido assim um tempo maravilhoso. Então, é orar a palavra. Essa é a frase que eu deixo. Melhor que um futuro esperado é um futuro profetizado. E melhor que um futuro esperado é um futuro criado. Então, você pode criar com as palavras que você profetizar. Uau. E pra gente finalizar, e dentro disso aí que você falou, Vilminha, para deixar um recado pro pessoal, que é muito importante, gente. Não tem como você orar a palavra se você não ler a palavra. Então, leia a Bíblia. A Bíblia é o maior best-seller de toda a humanidade, o livro mais vendido de toda a humanidade. Gente, não é à toa. Não é à toa que a Bíblia é o livro mais vendido de todos, porque lá contém segredos que só quem ousa ler vai descobrir na companhia daquele que escreveu. Então a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que ler a palavra, a gente tem que descobrir os segredos que estão ali. E é isso.
E Deus vai revelar os E Deus segredos para revela. nós. É só Deus para revelar. Não? E uma última frase. Quem lê a Bíblia, governa. Uhum. Você governa a sua casa, você governa o seu país, você Uhum. governa o seu estado, você governa o lugar que você está. Você governa, Uhum. porque você está lendo ali Bíblia, que é vida viva e eficaz. Bíblia é o manual da vida, né? É isso. Então foi isso. Nosso papo de hoje. Acho que foi rápido, Foi bom demais. mas foi muito Foi bom. muito legal. Se você gostou desse bate-papo, Mesmo se você não tiver gostado, pode mandar manda curtir, para suas compartilhar. amigas, sua família, manda no grupo da família. Eu sei que Deus vai falar ao seu coração, assim como tem falado ao nosso. E é isso. Não perca os próximos episódios do nosso podcast. Você é o nosso convidado sempre especial para ouvir tudo aquilo que Deus tem preparado para você nesses dias de sexta-feira. Isso. E fiquem ligados também no Papo Reto, que nós vamos estar soltando bate-papos curtos entre mim e a Natália também. Então, se você puder acompanhar também, vai ser muito legal. Papo Reto. Beleza? E é isso. Tamo junto. Obrigado, Vilminha. Por nada, mais uma eu que vez. agradeço. Que Deus abençoe você. Amém. E é isso, galera. Beijo pra vocês, um abraço. Fica com Até Deus. o próximo episódio. Valeu. Corta, Samuel. Sim, obrigada. Tô todo suado. Glória.